Olá, família! Como vocês estão? Como tá sendo por aí? Essa quarentena, essa rotina? Eu sou a Maria Carolina, eu sou psicóloga, psicopedagoga do colégio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do desfraude, mais especificamente o tema sobre os sinais que a criança dá para fazer o desfraude. É importante saber que o desfraude acontece a partir dos 2 anos. Entretanto, para além da parte cronológica, que é importante também, porque a criança vai fazendo alguns marcos do desenvolvimento e é por isso que a gente dá a partir dos 2 anos para a gente ter o desfraude, mas é necessário que a gente olhe com muito cuidado alguns sinais que a criança dá. É também legal, gente, vocês prestarem atenção, porque nem sempre uma criança de 2 anos está pronta para fazer esse desfraude. Nem sempre ela está emocionalmente pronta, maturacionalmente pronta. Então, nem sempre a criança fez 2 anos, ela vai ter o desfraude, vai ser necessário esse desfraude. Pode ser que leve mais um tempo. A gente aconselha que seja por volta até mais ou menos no máximo 3, 4 anos, mas isso varia muito de criança para criança, inclusive para ser antes. Tem crianças que são desfraldadas antes, mas aí tem todos os outros pontos que a gente tem que olhar. E é isso que a gente vai estar conversando nesse projeto. A forma de desfraldar, os sinais que a criança dá e como a gente vai conseguir construindo tudo isso junto com a criança, junto com a família, né? Pra gente tomar o cuidado de respeitar o tempo daquela criança. Isso é muito importante. Respeitar o tempo da criança é a coisa mais importante que tem no desfraude. Vamos lá então. O que seriam os sinais do desfraude? A gente tem algumas categorias que a gente vai ter que analisar. Muito importante, não pegue essa categoria isolada e se seu filho consegue fazer isso nessa categoria isolada, que ele está pronto para fazer o desfraude. Olhe as várias categorias que eu vou falar e que a gente vai colocar na imagem para que vocês consigam perceber se a criança vai fazer o desfraude. Por exemplo, um dos sinais físicos é que a criança tem que estar no controle e ela tem que estar fisicamente pronta, ou seja, ela consegue andar até o banheiro, ela faz cocô mais sólido, ela tem um horário previsível para fazer esse cocô, ela fica mais tempo seca, ou seja, então ela tá conseguindo segurar o esfíncter por mais tempo, e isso é muito importante a gente analisar. Para além dos sinais físicos, a gente vai olhar os sinais comportamentais. Então, o que nós vamos avaliar? Seu filho tem autonomia para abaixar e subir a calça? Ele consegue fazer isso? Ou não, ainda não? Ele consegue ficar sentado por um período de 2 ou 3 minutos, que é o tempo que ele vai utilizar o banheiro. Isso é muito importante. Ele começou a observar as outras pessoas fazendo cocô? Tem esse interesse? Ele demonstra esse interesse? Ou é uma coisa que ele ainda não demonstrou? Isso também é bem legal de observar. Uma coisa bem importante de observar é se ele tá numa fase do contra ou numa fase que tá tudo bem. Porque, por exemplo, tem crianças que quando chegam nos 2 anos, que começam uma fase muito delicada. E se a criança tá te contrariando o tempo inteiro, será mesmo que essa é a hora de começar o desfraude? Porque aí vai ser uma briga, uma luta para vocês fazerem, tá? Outro ponto legal de olhar, o seu filho, ele informa que ele tá fazendo xixi, cocô? Mesmo na fralda, ele abaixa, avisa. Muitas das vezes lá no colégio, a gente acaba observando algumas crianças, eles avisam que estão fazendo cocô e xixi. Também é legal perceber se ele já tem esse controle de independência, né? Isso é muito importante, gente. Eles têm que estar independentes para poder levar. Isso é um sinal de que a criança já está pronta para ir criando algumas, evoluindo, né? Dentro das categorias que a gente está colocando. A questão cognitiva, ela é muito importante. Então, assim, seu filho consegue se comunicar? Porque pra gente começar o desfraude, ele precisa aprender a se comunicar. Ele precisa pelo menos saber falar xixi, cocô, ou alguma uma palavra específica que você entenda e que as outras pessoas entendam. Lembre-se que seu filho não fica o tempo inteiro com você. Então é importante que você lembre-se disso. Ele tem que saber se comunicar. Seu filho entende comando simples? Se você falar, pegue o brinquedo naquele local, ele vai entender? Me ajude com isso? Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que pedir para a criança, falar assim, vamos ao banheiro, vá ao banheiro, suba no assento ou pegue o pinico, né? Ele entende que tem hora e lugar para algumas coisas? Não necessariamente uma criança tem que entender completamente, mas ele tem que entender que, por exemplo, comida a gente faz na cozinha, jantar ou no sofá, né? Que algumas famílias jantam no sofá, ou na mesa de jantar. O banheiro ele serve para tomar banho e fazer cocô e xixi. Então, assim, isso é muito importante. A criança tem que estar pronta nesse sentido e entender.
Caso você queira iniciar o desfraude, mas perceba que alguns desses aspectos não estão sendo ainda avaliados, eles não conseguem fazer ainda, vale você ir estimulando, tá? Quem tiver dúvida de como estimular esse tipo de coisa, pode entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar, tá bom? Agora, um ponto do desfraude que eu acho muito importante, gente, para além dos sinais, não importa o que outra criança, naquela fase específica, apresentou os sinais. Cada criança é única, e isso a gente vai falar durante todo esse projeto. Cada criança é única. Não vale comparar com o primo da mesma idade, não vale comparar com o irmão quando ele tinha a mesma idade. Cada criança é única, cada criança tem seu processo. Tem processos que são mais demorados e apresentam sinais mais gradativos. Tem criança que já vai pronta, que vai fácil, que ela vai andando. Então, respeite o tempo do seu filho, não compare ele com outras crianças, seja familiares ou outras crianças que você veja. Não acredite em tudo que que um youtuber ou que alguém falou que acontece na fase de desfraude. Cada criança vai ter o seu momento. Não é porque a vizinha, a filha da vizinha, o filho da vizinha, o filho do amigo, a youtuber falou que o filho dela foi tudo ok, que o seu vai ser. E não sentir o pior pai ou a pior mãe do mundo, ou o pior responsável, né? Porque seu filho não tá conseguindo. Existem alguns passos que a gente precisa levar em consideração, e é por isso que a gente tá falando que os sinais nem sempre são comportamentais. Eles têm a ver com muitas coisas. Então é importante a gente olhar com cuidado para isso, tá? Para não forçar a criança e não forçar, porque ela chegou aos 2 anos e tem que desfraldar. Não, gente. Respeitem o tempo das crianças, respeitem o tempo. Lembre-se, para desfraldar, a gente precisa ter tempo e cuidado com a criança. E isso só vai valer se vocês tiverem também o respeito consigo mesmo de não estou pronto para desfraldar meu filho agora. Então, esse é o legal. E tudo bem não estar pronto, sabe? Pensar nisso quando a gente vai desfraldar uma criança é muito importante. Como a criança se sente, mas como os pais, os responsáveis se sentem em relação a isso. Vamos cada passo de cada vez, vamos criando o projeto. Qualquer dúvida, procurem a mim, a Melissa, a Dani, que a gente está total disposição para ajudar vocês, tá bom? Queria então agradecer a todo mundo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até o próximo passo.